o Internet 3.0 ou o metaverso é um espaço que a gente vai estar imersivo, a gente vai estar dentro da internet. Talvez o mais conhecido seja o Roblox, que na realidade se inicia com uma ideia de um espaço de videogame, né? Um espaço de game mesmo, assim, que mas você pode, de alguma forma, modificar, criar o ambiente mesmo onde você vai estar. E aí você tem outros metaversos, como, sei lá, Sandbox, em que efetivamente você está vendendo os terrenos dentro do metaverso. E com isso você consegue construir casas, você conseguir construir uma reprodução do ambiente que a gente tem no dia a dia, né, no mundo físico, mas no espaço virtual. E aí você tem aí, o céu é o limite das possibilidades que você pode interagir, né? O Sandbox já tem ainda umas pessoas que são, umas empresas, grupos, fundos investindo para ser donos de espaços aí nesse elemento. E tudo isso é permitido, claro, pela essa lógica de blockchain. Então, tem um outro elemento aí que também é importante para a gente entender como vai ser o futuro do metaverso, é a gente pensar nas NFTs, né? Naqueles non-fungible tokens, aqueles tokens não fungíveis, né? A gente utiliza a tecnologia blockchain para individualizar uma determinada obra, para a gente individualizar um determinado objeto, né? Então, quando a gente consegue imaginar o metaverso, pela questão econômica do metaverso, a gente também pode imaginar a possibilidade de você ter, então, objetos, talvez, obviamente, digitais, mas que são próprios de cada uma dessas pessoas, né? Imagina as oportunidades que podem existir. Daqui a 10, 15, 20 anos, talvez o metaverso tenha um valor econômico 1000 vezes maior. E aí tem uma outra questão, ele também pode ter um valor social também muito grande, né? Imagina o fato de você poder encontrar um professor que dê aula não somente lá numa universidade de ponta nos Estados Unidos, mas que esse mesmo professor consiga dar aula num espaço que as pessoas consigam ter esse relacionamento com o professor, esse rapport, que a gente chama, né, no sentido emocional, mas em qualquer lugar do mundo, numa mesma sala. Então, na realidade, o metaverso ele pode ser tudo, né? E essa é justamente o principal elemento que pode levar as empresas a quererem construir. E aí a gente se move para aquela pergunta, né? Se o metaverso foi criado por empresas especificamente, será que a gente não perde um pouco desses potenciais? Lembrando que a internet, quando foi criada, não foi criada por uma empresa, né? Não foi criada nem por um governo específico. Como a gente vai administrar o metaverso? Quando a gente pensa de um Facebook, de uma Big Tech que seja, sendo dona de um metaverso ou do metaverso principal, aí a gente tem justamente um risco aí. Isso pode trazer vários efeitos benéficos, mas também pode trazer uma série de dificuldades justamente quando a gente pensa do ponto de vista de democracia. Então tem um déficit democrático ali, tem uma discussão de quem vai ser o rei, ou seja, quem vai governar esse espaço, né? Até hoje, a gente não conseguiu resolver a questão da governança da internet, e aí a gente está mudando aqui para uma governança na internet, né? Ainda que tenha muita gente que seja adulta, que também dentro desses espaços, a grande maioria são crianças e adolescentes. Como é que a gente vai falar sobre bullying nesse metaverso? O que a gente vai falar sobre essas relações privadas, como, por exemplo, quando você cria dentro de um terreno no metaverso uma casa? Será que a gente pode entender aquela casa, o que acontece dentro, como um espaço privado ou um espaço público, né? Se for um espaço público, talvez seja mais fácil para a gente regular até o acesso da lei estatal, né, da lei pública, atingir. Se a gente pensar como um espaço privado, é como se fosse a casa da gente. E a casa da gente tem uma série de limitações. E o que acontece lá dentro com a criança, né? Então, tem toda essa pletora de, pelo menos, desse cabo de 4 forças, né? Tem o direito de um lado, a arquitetura da plataforma de outro, o código, a programação, tem os elementos de incentivos e desincentivos econômicos e, obviamente, os costumes, a moralidade, a ética aí, tudo ao redor, né? Eu não tenho uma resposta muito clara agora, mas eu acho que a melhor forma da gente entender isso é estamos num processo de criação e, efetivamente, vão ter que ter um grupo de pessoas, uma discussão global com relação a isso, né? Com relação a como vão ser os padrões, quais vão ser os direitos